Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a razão para eu não aceitar de jeito nenhum viagens de desconhecidos por fora do aplicativo, tá? Eu tô criando essa playlist em que eu vou relatar situações pelas quais eu já passei que, que ameaçaram a minha segurança, né? Acho que todo motorista de aplicativo já passou por isso, já passou por alguma situação difícil e eu acho que esse é o aspecto que mais incomoda no nosso trabalho, né? Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu nesse dia? Para quem conhece aqui o bairro, a região central da cidade de São Paulo, eu estava no bairro do Cambuci, um bairro vizinho ao bairro da Moca. O que separa os dois bairros é o rio Tamanduateí, né? E eu moro no bairro da Liberdade. Esse, esse dia já era tarde, né? Eu estava já indo para casa. E eu tava com duas passageiras. Eu tava ali no bairro do Cambuci com duas passageiras. No momento que eu desembarquei as duas passageiras, tinha uma senhora bem pertinho do prédio onde essas duas passageiras entraram. Tinha uma senhora, ela me deu um sinal, é, perguntou se eu não podia levar ela pro outro lado da ponte, que ela pagava e tal. Eu sempre achei um risco, né, fazer viagem com um desconhecido por fora do aplicativo. Eu recusei, né, mas ela insistiu muito. Eu falei que estava sem troco, que eu não podia levar. Eu falei que eu estava parando, que eu já estava perto de casa, mas ela insistiu muito. Ela falou que estava sem o celular. Ela também, embora assim, pessoal, a aparência não quer dizer nada, né? Ela parecia totalmente inofensiva, tinha cerca de 50 anos, insistiu bastante, ela parecia bastante assustada. Afinal, pra quem conhece ali a região, ali perto do bairro do Cambuci à noite é meio perigoso, né? E eu acabei aceitando levar ela, né? Aí ela entrou no carro, eu ia só para passar pro outro lado da ponte, né? A corrida dela era bem curtinha, né? E quando eu cheguei na frente da casa dela, normalmente quando é mulher, sozinha assim, eu aguardo a passageira entrar em casa, né? Eu fiquei aguardando. é, Quando ela desceu, ela foi em direção ao portão dela e voltou. Ela fez isso duas vezes. Enquanto ela fez isso, eu virei o meu carro, que eu ia voltar para outro lado e ia para casa, né? E aí depois que eu virei o carro, eu fiquei esperando e ela fez isso e ela não entrava. Ela ia em direção à casa dela e ela voltava. E tinha um homem na porta, no número em que ela ia ficar, né? E aí, depois dela ter feito isso umas duas vezes, eu vi pelo retrovisor que o cara pegou uma espécie, não sei se era uma barra de ferro, alguma coisa do tipo. E ela acabou ficando perto do meu carro depois que eu fiz a volta. E aí eu abri o vídeo e falei, senhora, entra que o rapaz está na sua porta, pegou uma barra de ferro lá. Ela entrou e eu andei um pouquinho com o carro, né? Ele estava a pé, eu andei um pouquinho, ele, claro, ele não alcançaria o carro. E aí ele largou a barra de ferro e entrou, né? Aí eu perguntei, senhora, a senhora conhece o rapaz que está lá na sua porta? Aí Aí começou né, as contradições, né? Ela falou que não conhecia, mas ele entrou exatamente onde ela ia, né? Isso, né, me deixou, né, eu comecei a estranhar, né? Mas eu àquela altura, eu sabia que ela não comigo, senão se ela tivesse mal intencionada, ela já teria feito algo antes que eu desembarcasse ela, né? Mas eu sei que ele entrou no portão onde ela ia, então eu já comecei a estranhar, né? Ela disse que não conhecia e tal. Aí esse rapaz ele tirou um carro da garagem, um carro, eu não lembro exatamente, mas era um desses, não sei se era uma Saveiro, não sei se era mas é um desses carros que eles são 1.8 sem carroceria, então eles correm bastante, né? E aí quando ele tirou o carro eu andei, né? Eu comecei a andar com o carro. É, E aí eu entrei na Avenida do Estado, tentando me distanciar dele, mas o carro dele corria bastante mesmo, né? Um carro leve.
e com motor forte. Ele chegou muito perto do meu carro. Aí teve um momento que eu consegui sair para uma outra faixa, dar uma freada brusca e consegui entrar numa ruazinha. E aí eu achei que ele não fosse, eu estava na Avenida do Estado, eu achei que ele não fosse conseguir voltar para ir atrás da gente. Mas ele deu ré, nessa ruazinha eu estava indo bem devagar para o farol abrir, né? E aí o farol abriu, mas ele já estava na rua com a gente, né? Ele conseguiu dar ré, afinal era de noite, né? Então a Avenida do Estado já não estava movimentada. Ele veio atrás da gente, sempre andando muito perto do meu carro. E aí foi. Eu perguntei novamente para a senhora que estava no carro: Senhora, a senhora não conhece mesmo esse rapaz? Aí ela já começou a mudar a história, né? E ela: não, isso aí é um vizinho meio perturbado que a gente tem, tal. Aí eu já, né, imagina, pessoal. Primeiro falou que não conhecia, depois falou que era um vizinho perturbado, mas ele pegou o carro no lugar onde ele ia e eu comecei a desconfiar, né? Que fosse algo que a gente vê muito hoje em dia, né? De violência contra a mulher, né? E eu comecei a desconfiar disso, né? E ela deu pra ver que ela tava mentindo, mas ela também era como se ela fosse uma vítima da situação, né? E aí eu continuei andando, né? Tomei a rota de perto da minha casa novamente, perto de onde ela ia. E ali eu conheço, para quem conhece também, no Largo do Cambuci tem uma base da polícia, né? Quando eu entrei na rua, a caminho da base da polícia, provavelmente o rapaz também, claro, conhece a região, ele sabia que eu estava no caminho daquela base da polícia. E aí ele virou uma rua e parou de perseguir a gente. Quando eu encostei na base da polícia, antes mesmo um policial militar se aproximou do nosso carro e antes que eu começasse a falar, a senhora interrompeu, nem deixou eu abrir a boca e falou: Ah, não, não, a gente se perdeu aqui, a gente precisava só usar o celular e tal. O policial militar ficou olhando, né? Afinal, hoje em dia, né, pessoal, quem é que se perde hoje em dia, né? Hoje em dia tem o Waze, né? Ele ficou olhando, eu até ofereci para apresentar meu documento, o documento do veículo, mas ele mesmo disse que não precisava. Ele disse que a gente podia usar o celular lá, né? Mas ela estava bem assustada, a senhora. O policial militar olhou estranho, mas não pediu nenhum documento, por mais que eu me oferecesse a apresentar, né? Aí ela pediu para usar o meu celular. Ela disse que o celular dela estava com o filho dela. Ela tentou ligar, não conseguiu falar com o filho dela. E aí eu falei para ela: Ó, senhora, então eu vou pedir um outro Uber, né? Do meu usuário de passageiro, né? Eu tenho conta de passageiro também. Eu vou pedir um outro Uber e aí a senhora fica na casa da senhora, né? Ah, ela concordou, né? Eu pedi no cartão de crédito, ela, né? Olha só o prejuízo, né? Ainda paguei o Uber para ela voltar para casa, né? Aí quando o Uber chegou, eu falei: Ó, vou te mandar mensagem, você me disse se ela chegou bem, você pedi para ele também aguardar ela entrar, né? Como eu fiz, né? Para não ter outro problema. E aí passou um tempinho, o outro motorista foi muito gentil, ele me mandou mensagem, falou que ela entrou, que não teve problema nenhum. E aí, como o número dela ficou salvo no meu celular, porque ela tentou ligar do meu celular pro celular dela que estava com o filho dela, eu mandei mensagem no dia seguinte: Ó, a senhora chegou bem mesmo? Tudo bem e tal? E ela disse: chegou bem. Aí eu falo: sugiro que a senhora faça um boletim de ocorrência aí. Então eu realmente acho que foi um caso de violência doméstica, né? Mas porque é o tipo de situação que a gente vê muito hoje em dia, que a vítima meio que protege o agressor, né? A gente chegou na frente da polícia ali, ela não me deixou nem falar, né? Ela não quis nem que eu comentasse que tinha um carro perseguindo a gente. Então, assim, é complicado, né, pessoal? É curioso que nesse caso eu tive sorte que ela não era mal intencionada, né? Mas muita gente que pega a corrida de desconhecido fora do aplicativo assume esse risco, né, pessoal? Eu tive sorte, ela não era mal intencionada, eu vejo ela até como uma vítima também da situação,
mas vejam o risco que eu corri por ter feito a corrida por fora do aplicativo, né, de um desconhecido. E lembrando, pessoal, a aparência não tem nada a ver, né? Por mais que essa senhora tivesse precisando, na hora ela estava bem assustada, a gente não pode saber, né? Então esse dia eu tive sorte, né? Claro, eu tive o prejuízo de ficar dando volta com ela, eu tive o prejuízo de ter que pagar um Uber para ela voltar para casa, né? Muita gente que os passageiros costumam perguntar pra gente se a gente tomou susto já, né? E normalmente essa história eu costumo contar e o pessoal, né, acha estranho até a gente ter pago, especialmente ter pago para ela voltar, né? Mas imagina, pessoal, ela tava bem assustada ali na hora e, de novo, né? Ela foi praticamente uma vítima também, né, pessoal? E esse dia eu acho que eu também tive sorte, né, pessoal? Eu sempre fiquei com o pé atrás de levar passageiros que vêm a gente desembarcando passageiro e precisam e pedem pra gente levar para algum lugar. Eu sempre fiquei com o pé atrás, sempre desconfiado. Mas nesse dia eu acabei levando, né? Ela insistiu muito, falou que tava sem celular e tudo. E eu acabei levando, né? E tomei esse susto aí, né, pessoal? Mas como eu digo, é muita sorte que eu tomei esse susto e não aconteceu nada demais comigo, né? E nem com o veículo, né? Eu fui perseguido ali no trânsito, né? Então acho que eu tive sorte esse dia. E se eu já não gostava antes de fazer corrida por fora do aplicativo com desconhecidos, imagina agora, né, pessoal? Mas foi isso, pessoal. Por isso que eu acho legal a segurança em primeiro lugar, né? Tomei esse susto, para mim serviu de aprendizado, tá? E comenta aí, pessoal, os sustos que vocês tomaram aí, às vezes vocês passaram sufoco aí, acho que é importante aí pros outros seguidores do canal olharem, e porque essa é a questão mais delicada aí do nosso trabalho, né, pessoal? E foi isso aí, por isso que eu não aceito de jeito nenhum corrida de desconhecidos por fora do aplicativo, tá bom? Obrigado mais uma vez para você que assistiu até o final e até a próxima.